Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, em mais uma das suas edições, traz para vocês hoje, amigos do Ideal Espírita, uma temática de suma importância para todos. Nós hoje estamos aqui nos estudos da TV Candidez, apresentando o programa Nova Era, que é um programa espírita, de que ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, trazendo uma temática, o suicídio e suas consequências espirituais. E para tanto, nós estamos recebendo hoje a Deusair Guimarães, a nossa amiga do Movimento Espírita, também já oradora, palestrante. Estamos recebendo hoje a nossa amiga nos estudos da TV Candidez. Bom dia, Deusair. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos os telespectadores. Que Jesus possa nos intuir, nos iluminar, se Deus quiser. Com certeza. Deusair, a nossa temática, o suicídio e suas consequências espirituais, vamos lá para a primeira pergunta. Por que nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Ô Vicente, é muito difícil esse tema para a gente poder estar falando, porque, segundo a estatística, a cada 40 minutos uma pessoa desencarna, infelizmente pelo suicídio. E é pelo efeito da ociosidade, Vicente. A falta de fé, frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido na sua vida que se escoa mais rapidamente. Então, essa pergunta é a pergunta do Livro dos Espíritos, 943. Então, deixa muito claro para nós, gente, que não vamos cometer este ato. E também no livro Consolador, Emmanuel pergunta, Chico Xavier pergunta o nosso querido Emmanuel: qual é a diferença entre a expiação e a aprovação? E Emmanuel responde: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E a aprovação? A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, a entrada do trabalho e da edificação espiritual. Às vezes a gente está preguiçoso, né? A gente é rebelde. Sim. Por isso que entra esse ato, este pensamento, que não podemos deixar, gente, jamais, este pensamento fazer morada no nosso cérebro. Porque a cada hora que passa, os irmãozinhos, né, mais atrasados, eles falam na nossa memória, falam na nossa cabeça: não se mata assim, faça isso, né? A gente fica preguiçoso com coisa que a gente entra dentro de um casulo, a gente fica ali quietinho ali, e ali é onde entra o desgosto à vida. E Emmanuel fala ainda mais. Emmanuel completa a reencarnação como a prova das tentações ao suicídio e ao crime. É porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo do mesmo ano seguinte até obter conhecimento, superioridade da matéria. E muito mais difícil essa prova. Porque é aquele que suicida, né, Vicente? Não é brincadeira o sofrimento que este espírito provoca para ele mesmo. Certamente. E também aqui desse livro, AZ, que eu amo de paixão, fala para nós, ter um pedacinho aqui também, que fala assim, ó: o suicida é igual prisioneiro que se invade da prisão. Ele sai da prisão antes de cumprir a sua pena. Quando preso de novo, é mais verdadeiramente tratado. É mais severamente, ele é mais severo tratado, né? Porque a pessoa está na cadeia, ali ele foge da cadeia.
Que às vezes a nossa reencarnação aqui, para muitos, é uma cadeia, né? Certamente. Aí o que acontece? Ele sai dela, né? Por vias do suicídio. O que acontece com esse prisioneiro? Quando ele volta? Ele volta, gente, totalmente mais endividado. É o que eles vão falar aqui, ó. Ou mesmo se dá com um suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Infelizmente, a gente fica muito mais desgraçado do que antes da gente cometer este ato infame. Olha, os homens, eles têm o direito de dispor da sua própria vida. Uma vez assim, aonde estaria esse direito? Jamais, Vicente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 944, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos respondem, nosso querido codificador. Aí os espíritos respondem, não, só a Deus tem esse direito. O suicida voluntário é uma transgressão à sua lei. O suicídio não é sempre voluntário? Né? Essa subpergunta. Não. O louco que se mata não sabe o que faz. Infelizmente, gente, é o louco que se mata, não está sabendo o que ele está fazendo. Porque às vezes por falta de conhecimento, por falta de estudo, por causa de um companheirismo, porque a pessoa sempre tem que ter um amigo, um companheiro, que fala o que está passando. Né? Não pode, gente, jamais fazer este ato. No Evangelho, no livro de Azer, depois a gente vai para o Evangelho, na pergunta 830, na página 832, fala o seguinte: o suicídio não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas é em todo quanto se faça consequentemente para apressar a extinção das suas forças vitais. Infelizmente, gente, não deixa que este pensamento fica falando, né, na sua cabeça, na sua memória. Não, gente, por favor. E aí a gente vai pro Evangelho. O Evangelho aqui no item, gente, 18. O militar. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente porque o repouso da retaguarda do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar que não desejais o repouso em que o vosso corpo se enfraquecia e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que um combate sangrento. Então, meus queridos irmãos, precisa muito de nós ter fé em Deus, em Jesus, né? Para nós poder livrar destes maus pensamentos. Porque não adianta nós querer buscar o fim da nossa vida, a vida não é nossa. Infelizmente, é Deus que dá a vida, né? É Deus que nos dá a vida, justamente. Porque, gente, se a gente for buscar, a gente a desgosto da vida, não, vou me matar. Nossa, faça isso não. Porque você não morre jamais, infelizmente. Morre o corpo, né, Deus? Morre só o corpo. O espírito fica endividado quantas vezes mais a gente nem imagina. É verdade. Bom, o suicídio é sempre uma atitude voluntária ou inconsciente? Alguém obsediado poderia optar pelo suicídio, neste caso? Não, Vicente, jamais. Aí a gente vai continuar aqui no Evangelho. No item 14, o suicídio e a loucura. Eu amo esse capítulo, gente. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá, estuda, meus irmãos, para vocês terem um pouquinho de compreensão. E não cometer este ato jamais. A calma, a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. É o melhor preservativo, meus irmãos. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espírito faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe uma indiferença com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o despertariam em outra circunstância. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão de abalos que ele e ela se sacudiram. Meus irmãos, jamais, como no Evangelho fala aqui, a calma, a resignação. Se você perdeu o seu ente querido, se você está triste, amargurado, porque cada um de nós sabemos o que passa dentro do nosso lar. Quem sou eu para questionar o que você está passando hoje? Verdade. Mas jamais, meus queridos irmãos, faça esse ato. Jamais procura a morte, porque você não morre. Então tenha calma, tenha resignação, tenha fé em Deus para você atravessar. Porque se você tiver coragem, tiver resignação, você atravessa. O nosso querido Xavier, um dia, Francisco Cândido Xavier, um dia estava muito triste, amargurado. Porque o Chico também ficava amargurado. É humano. É humano. E aí ele pediu, Emmanuel, por favor, pede a Nossa Senhora que fala uma frase para mim, porque eu tô, para mim poder melhorar, porque eu estou muito angustiado. E Emmanuel foi até o plano superior e Nossa Senhora mandou falar para Chico: ô Chico, tudo passa. Simples assim, tudo passa. Se nós tiver fé, tiver resignação, meus irmãos, tudo vai passar. As coisas boas passam, mas também as coisas ruins também passam, né? Justamente, isso mesmo, Vicente. Na página também 900 do livro AZ, na página 832, fala para nós, 833, fala para nós assim: o suicídio é o começo do maior tormento da criatura humana, que a pessoa humana possa sofrer, porque continua viva, viu, meus irmãos? A pessoa continua viva. Apesar de morto o corpo, sem receber socorro, nem ter alívio do seu padecer, pois esse alívio só no seu tempo, só a seu tempo terá um lugar. Eu tenho certeza que vocês já leram ou já ouviram falar no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, narrado pelo nosso querido irmão Camilo Botelho. Isso. Meus irmãos, vocês não imaginam como é o desespero de um suicida. No plano superior, gente, eles, no plano espiritual, eles, meus irmãos, eles são humilhados. As suas roupas vão rasgando, a fome, porque a gente continua a mesma pessoa. Só morre o corpo. Só morre o corpo, a gente continua com fome, com sede, com vontade de dormir, com vontade de fazer sexo. Isso continua. Isso não é porque o nosso corpo morreu que isso acaba, não. Agora você imagina, às vezes a gente passa do horário da gente almoçar e tal, a gente já fica apavorado, com fome. Agora vocês imaginam, o suicida não sabe quanto. E que desespero, e que dor mais triste, vendo aquelas coisas horríveis. Se foi com um tiro na cabeça, ele fica vendo a bala entrar e sair de minuto em minuto. Revive, né? Revive a cena, isso mesmo. E as decepções são muitas, né? Com certeza. Você que ligou o seu televisor agora, você está assistindo o programa Nova Era. Esse programa é uma realização da AME,
Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. E hoje nosso tema é o suicídio e suas consequências espirituais. A nossa entrevistada é Deusair Guimarães. Deusair, que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Vamos no Evangelho, Vicente, segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 5, continuamos na parábola o suicídio e a loucura. No item 16, no terceiro parágrafo, a incredulidade é simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Eles dão a covardia moral. Quando vêm homens de ciência que se apoiam sobre a autoridade do seu saber para procurar provas aos seus ouvintes ou aos seus eleitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduz a essa consequência de que não são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Será que não existe nada melhor, meu Deus? Será que não tem um amigo, uma pessoa de confiança? Procura um centro espírita, procura uma religião que você gosta, que você ama. Procure um atendimento fraterno, procura também, meus irmãos, o material, o remédio material também, mas jamais cometa este ato. Porque não pode, meus irmãos, jamais tirar a sua própria vida. Aquelas pessoas mais jovens, que às vezes ficam, perdeu a namorada, ou que perdeu o namorado, acha que cometendo o suicídio vai resolver seu problema, jamais. Nunca, vai resolver esse problema. Nunca. Vai ser um problema maior, Muito maior, porque regrediu a lei de Deus. E se nós regredimos a lei de Deus, meus irmãos, lei é para ser cumprida. Temos que obedecer esta lei. Por mais, meus irmãos, que nós temos angústia, não temos como a gente levar ao final da vida cometendo o suicídio. Jamais. Inclusive, Deusair, eu costumo falar que no caso do suicídio, o suicida nunca quer se matar. Justamente. Ele sempre quer se livrar do problema que incomoda ele, que lhe aflige. Isso. Por isso que ele opta pelo autoextermínio. Isso mesmo. Porque ninguém quer morrer, ele quer sair daquela dor, daquele sofrimento, daquela problemática. E aí, às vezes, não tem o conhecimento, fala assim, não, vou me matar. Ele não tem o conhecimento, que não morre, Vicente? Ele jamais morrerá, E aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, 946, Kardec pergunta, os Espíritos respondem para o nosso querido codificador, Allan Kardec. Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias das existências, Deus ajuda aquele que sofre, e não aqueles que não têm nenhum esforço nem coragem. Deus ajuda aqueles que sofrem. Porque se você tiver coragem, resignação, você pode pedir a força do alto e ela vem. Sempre vem. Lá tem companheiros, meus irmãos, lá tem especialista para nos socorrer. Depende de nós ligar o nosso pensamento em Deus. Então, por isso eu te falo, liga o seu pensamento em Jesus. Faça uma prece, bate o joelho no chão e pede a Jesus a proteção, porque Ele manda espíritos de alta envergadura para te auxiliar, para te ajudar neste momento. Muito bom, Porque essa temática que nós estamos abordando agora, neste mês de setembro, que é o mês amarelo, onde a nossa AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, está realizando o seu trabalho com diz respeito a uma campanha pela valorização da vida. E o suicídio, ele é um autoextermínio. Ele é uma atitude, muitas vezes, até covarde, em que a pessoa não procura realmente resolver a sua problemática, seus anseios, suas dificuldades, buscando o atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, e até mesmo o trabalho na casa espírita, através do passe espírita, através das vibrações, e muitas vezes vai optar
achando que o suicídio é uma ruptura, que é uma evasão. E, na verdade, passa a ser um grande problema, muito maior do que o problema que ele está vivenciando no momento. Então, por isso que temos que pensar muito. E a AME realiza, em todos os anos, essa campanha pela valorização da vida, apresentando as temáticas do aborto, do suicídio, da violência urbana e doméstica e da drogadição, que são os temas mais palpitantes. Isso mesmo. Bom, então prosseguindo aqui, nós temos mais uma pergunta, porque a nossa preocupação não é realmente esgotar o assunto nesse sábado. O nosso programa Nova Era vai apresentar esse tema em 2 sábados. Hoje, como sendo a primeira parte, e sábado que vem, a gente vai apresentar a segunda parte da temática, o suicídio e suas consequências. Deusaí, como fica a situação do suicida no mundo espiritual? Ele é bem acolhido pela espiritualidade? Jamais, Vicente. Jamais, porque ele cometeu esse ato infame. Então nós vamos aqui no livro, no Céu e Inferno, para nós compreender um pouquinho, quando o nosso querido codificador, ele no capítulo 5, o suicídio da Samaritana, era tipo um hotel. Engraçado que naquela época as pessoas entravam no hotel, tomavam banho ou dormia, ficava lá no hotel, e eles não pediam documento, porque era em 1857, que vamos na história. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos, novo, né, Vicente? É, muito novo. E convenientemente visto, apresentou-se no estabelecimento de Samaritana, em Paris, e mandou preparar o banho. O criado em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver o que estava indisposto. Foi então a testemunha de um horrendo espetáculo, meus irmãos. O infeliz tinha cortado a sua garganta e com uma navalha e todo o sangue estava misturado na água da banheira. Não podendo ser identificado, transportou-se o cadáver para o necrotério. Ele não foi identificado, então teve que fazer o seu enterro. Sim. Então Allan Kardec, junto às médium, o que ele fala? Gente, vamos lembrar aqui do nosso querido codificador que não tinha luz, não tinha as condições elétricas, a tecnologia que temos hoje. Verdade. Foi muito difícil para eles narrar essas histórias para nós, para deixar bem claro para nós esses depoimentos, para que nós não caímos na mesma tentação que eles caíram. Então, o homem e Allan Kardec, evocando este espírito, pergunta-se a resposta do guia do médium. Aí o médium fala assim: espere, ele está aqui. O espírito tinha chegado quando eles invocaram ele. Onde estás agora? E ele responde: eu não sei. Porque não sabe mesmo, meus irmãos, entra em perturbação. Você já imaginou como que sabe? Porque nós, quando a gente desencarna pelas vias, quando Deus chama nós mesmos, a gente já fica passa pela perturbação. Agora imagina quando você regride a lei de Deus e está encorrentado ali. Se fosse para você viver 20 anos, você fica ali 20 anos. Né? Então eu não sei, dize-me onde estou. E está em uma assembleia de pessoas que ocupam os estudos espíritas e são benevolentes convosco. E ele responde: dizei-me se eu vivo, eu sufoco num caixão. Imagina, Vicente, como que a pessoa pode ser bem vista lá? Ele não tem como. Não tem como. Né? A sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão de matérias corpóreas. E as ideias terrestres estão ainda vivas e ele não se crê morto. É 25? É 28, né? Pode ir. Este estado é sempre de consciência do suicídio? Aí ele diz, sim.
O espírito do suicida está ligado ao corpo até o termo de sua vida e a morte natural é libertada na vida do suicida e a quebra inteiramente. Aqui eu vou pular e eu vou falar sobre esse outro irmão aqui. A gente falou um pouquinho sobre esse senhor de 50 anos e ele narra o sofrimento, meus irmãos, que ele estava passando. Aqui é outra história. Nosso tempo é pouco, então vamos falar um pouquinho de cada coisa para meus irmãos compreender como que os espíritos ficam do outro lado quando ele comete esse ato infame. François Simon, ele fala o seguinte para nós. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita em Havre, no dia 12 de fevereiro de 1863. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruel tortura. Oh, o vazio, o espaço, eu caio, acuda, meu Deus. Tive uma vida tão miserável, era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me impus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Porque, pois, deseja que acabe quando estava tão próximo do fim. Orai para que eu não veja mais sempre este vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me naquelas pedras. É isso vos conjuro. E a vós que tendes conhecimento das misérias, me conheçais, porque sofro tanto. Por que querer provas? Por quê? Ele fica perguntando, por que vocês querem prova? Isso. Eu sofro, não é isso bastante? Se tivesse fome no lugar deste sofrimento mais terrível, mais invisível para vós, não habitais em mim, aliviar-me dando um pedaço de pão? Eu vos peço, ora por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pede a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. E aqui conta a sua história. Esse senhor, né, foi entrevistado ontem, há 4 horas. Tendo-te pesquisado, entrou-se no jornal de Havre do ano de dia 23 de julho de 1857. O artigo seguinte, do qual seria esta substância. Ontem, às 4 horas, é o jornal, gente, viu? Que a gente está lendo aqui, é a notícia que deu no jornal. Ontem, às 4 horas de que passaram no cais, ficamos dolorosa-se da torre e fui quebrar-se naquelas pedras. Era um velho puxador de singa, que suas inclinações à embriaguez levaram ao suicídio. Chama-me François Victor Simon Lauretti. Seu corpo foi transportado para a casa de uma filha na rua da Cordere. Tinha idade de 77 anos. Então, meus irmãos, 77 anos já estava acabando, né? Já quase a sua missão, já estava quase chegando lá e ele comete esse ato. Bom, nosso tempo já está esgotando, deu sair. Nós prometemos voltar no próximo sábado com a segunda parte da temática do suicídio e suas consequências espirituais. Nós queremos agradecer a Deus Air por estar conosco nos estudos da TV Candidez nesse sábado por essa manhã, abordando o relevante assunto acerca da valorização da vida, preservando a vida a qualquer custo. Nós agradecemos a audiência
da TV Candidez. Agradecemos a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, e convidamos a todos para estarmos conosco no próximo sábado, às 9h30 da manhã, quando será abordado a segunda parte, o suicídio e suas consequências espirituais. A todos vocês um bom dia, muita paz, muita alegria, muita luz para todos vocês, um bom final de semana. Obrigado.